Evangelho de Mateus, capítulo 13. A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e a outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhe: Porque a vós dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejava ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvi o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeada no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e, compreendendo a palavra, e dá fruto, um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai e de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse-lhe: O inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Quereis, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiros o joio e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou-se no campo, o qual,
é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é o maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e aninham-se nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levantado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu-lhe e disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que lhe causa escândalo e os que comete iniquidade. E lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo em que o homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outrozinho, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda quantidade de peixes. Estando cheia, puxa para a praia, assentando-se, apanha para os cestos bons, os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos, separarão os maus dentre os justos. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas as coisas? Disseram eles: sim, Senhor. E ele lhe disse: por isso todo escriba, instruído acerca do reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, diziam: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles.